Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e hoje vou contar 3 relatos pra vocês em mais um tipo ao vivo, mas tá acabando, pessoal. Aguenta aí que logo vem ao vivo mesmo de verdade, tá bom? Tá acabando. Ai, esse pernilongo picou minha bunda. Bom, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites, com relato ao vivo, sempre por volta das 10 horas da noite, mas quando não dá para ter ao vivo, a gente deixa um tipo ao vivo como este daqui, né? Mais curto um pouco. E perdida aqui, gente, tô ficando louca já, se tanto relato gravando aqui. Bom, à noite a gente sempre tem ao vivo e às 11 da manhã também tem relato, coletânea de relatos, tipo ao vivo, Maledite, também às 11 da manhã. De sábado tem arquivos paranormais, de domingo tem coletânea temática de relatos, tudo às 11 da manhã. Aí meio-dia e meia tem Almanaque Assombrado com o Matheus, de sábado tem Notícias Assombradas e de domingo tem Especial do Matheus, certo? Certo, Ana! Sim, professor Tibúrcio! Bom, não se esqueçam de dar uma olhada na loja assombrada, tá? Para conferir as camisetas que temos lá. Por exemplo, ó, temos camiseta radioatividade. Talento já aqui, pessoal. São 4 horas da manhã, tá bom? Então me perdoe a minha lentidão. Camiseta radioatividade. Brilha no escuro. Tem essa e muitas outras lá na loja. Essa daqui também, ó. Abdução, muito bonita essa camiseta. ET no tubo. Vingança das vacas, enfim. Sempre dá uma fuçadinha na loja assombrada, ok? Vamos começar o relato de hoje, então. O primeiro é esse. A minha irmã, às vezes, dá medo. Eu, hein? O que será que acontece com a sua irmã? E, pessoal, é claro, não se esqueçam de deixar aquele like no vídeo. Se vocês já conhecem o canal, sabe como funciona, tudo mais, deixa o seu like, vai? Já dá o likezinho aí. Mas se não, pode assistir até o fim. Lá no fim você deixa o seu like, tá? Mas não esquece, ó, joinha. A minha irmã às vezes dá medo. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Tudo bem. Antes gostaria de agradecê-la por contar o meu segundo relato. Infelizmente não cheguei a tempo para assistir ao vivo. Peguei a live pela metade, mas aguardei terminar para voltar o vídeo e assim poder assistir. Claro que ficou a dúvida, né, se o relato seria verídico ou não, pois como deixei claro que apenas ouvi aquela história quando criança. Para quem não sabe de qual relato que eu tô falando, é Vingança Reencarnada. Mas pude verificar nos comentários que muitos assombrados já ouviram relatos bem parecidos. Bom, vai lá saber qual é a verdade, né? Dessa vez eu volto para contar alguns relatos que envolvem eu e a minha irmã. Serão 4 relatos, espero que sejam curtos, é que às vezes me empolgo demais. Já peço desculpas, pois não irei lembrar de alguns detalhes com exatidão, como, por exemplo, o ano do ocorrido ou as nossas idades na época. Porém, darei datas aproximadas do que eu me lembrar. Vou pedir permissão de criar um pseudônimo para apresentar meus relatos, o de hoje e outros que eu mandar para você, Ana. Vamos para os relatos. Fulano. Relato número 1. A primeira experiência sobrenatural da minha irmã. Eu me chamo Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Em agosto, completo 30 anos. Já mandei 2 relatos que já foi contado no canal, que é Amor ou Feitiço, no tipo ao vivo, e A Vingança Reencarnada, no ao vivo. Dessa vez, venho contar alguns relatos que envolvem eu e minha irmã. Nesse caso, precisei perguntar para minha irmã, né? Precisei perguntar para minha mãe em que ano que ocorreu, pois eu sou péssimo com datas. Ela ficou em dúvida entre os anos de 1998 ou 99.
mas ela acredita que foi em 99. A minha irmã tinha na época 13 anos de idade e eu 10 anos. Lembro-me que fomos dormir tarde, não sei por que motivo. Nessa época ainda morávamos na casa do meu avô, pai da minha mãe. Ainda vivo até hoje. E ele tá vivo até hoje, com 87 anos. E uma saúde de dar inveja em qualquer um. A cidade é São João do Jaguaribe, interior do Ceará. Bom, como tinha dito, fomos dormir tarde. No nosso quarto, dormíamos em 3. Minha mãe em uma cama de solteiro e nós no beliche. Minha irmã em cima e eu na parte de baixo. Nessa época, minha mãe já estava divorciada do meu pai. E eu tinha Ai, meu nariz entope. E eu tinha mania de dormir que nem ele, coberto dos pés à cabeça. E como de costume, assim eu estava. Vou descrever um pouco do quarto para vocês terem uma ideia do cenário. O quarto era pequeno, só cabia as camas e formava uma espécie de corredor entre a cama da minha mãe e o nosso beliche. Um corredor estreito ligava a porta do quarto a um espelho que a minha mãe colocou na parede. Era um espelho grande, que se estivermos deitados de cabeça para a porta, dava para ver a porta toda pelo espelho. Na realidade, usávamos uma cortina, pois o quarto não tinha porta de fato. E nessa noite que eu estava contando a vocês, já era bem de madrugada, a minha irmã deu um grito e pulou de cima do beliche para cima da minha mãe, gritando de tão aterrorizada. Eu acordo no susto, a casa toda acorda assustado. Todo mundo acordou assustado, aliás, eu acho que foi a vizinhança toda, pelo menos as casas mais próximas. Então, o grito foi intenso. E ela gritava, ela está ali na porta, tira ela dali. Eu com cara de perdido, mas sentindo uma sensação estranha quando olhava para a porta, porém não via nada. Agora vamos para os fatos que fizeram a minha irmã dar aquele surto. No outro dia, mais calma, ela contou o que houve. Ela disse que acordou e resolveu se virar. Quando olhou para o espelho, ela viu uma mulher parecida com a minha avó. Na real, parecida com a minha avó. Na real, é nossa avó de consideração, pois a minha verdadeira avó eu não pude conhecer. Conheci apenas através de uma foto dela já no caixão. Foto no caixão? Uma foto dela já no caixão. Foi a única foto que ela tirou já em morte. Ela não chegou a conhecer o que era fotografia em vida. Ela faleceu no parto do meu tio, que também não resistiu pela complicação quando a minha mãe tinha 7 anos. Não resistiu pela complicação. E ela morreu quando a minha mãe tinha 7 anos de idade, em 71. Bom, agora falarei como se fosse a minha irmã. Então, minha irmã disse o seguinte: eu acordei e me virei na cama. Quando olhei para o espelho, eu vi a minha avó com um vestido vermelho florido, com uma vela na mão e com a outra mão afastando a cortina e olhando diretamente para mim na cama. E eu pensei, o que a avó está fazendo ali? E resolvi olhar de novo. Foi aí que percebi que não era ela. Mas era tão parecida, baixinha, cabelos brancos e os traços do rosto lembrava muito. E quando vi que não era a avó, eu me assustei e gritei. Bom, e assim ela relatou e ainda completou dizendo que ela ainda estava lá. Passou a minha avó pela porta e aquela mulher ainda estava lá olhando ela. Só quando meu avô passou pela porta que ela sumiu. E eu volto a dizer, eu não via nada. Mas eu sentia uma barreira, algo como se me puxasse ou me empurrasse levemente. Mas assustado com a reação da minha irmã, eu nem dei tanta bola, nem sei dizer em qual momento aquela energia sumiu.
Mas, a minha irmã não quis mais dormir na casa dos meus avós e resolveu dormir na casa do meu pai. Ela até ia de dia à casa, porém nunca mais dormiu, até vir embora para a cidade de Itatiba, aqui em São Paulo. Conclusão do relato, essa minha avó, madrasta da minha mãe, é muito parecida com a mãe dela que faleceu durante a gravidez da minha irmã. Isso, da minha irmã? Morreu durante a gravidez da minha irmã. Isso quem nos contou foi a minha mãe. E essa senhora estava muito ansiosa para conhecer a minha irmã. E, infelizmente, faleceu antes do parto dela. E a minha mãe deduz que ela estaria ali para finalmente conhecer a minha irmã, já que era o maior sonho dela antes de falecer. Bom, termino esse primeiro relato dizendo que valorizem a família de vocês, porque pelo jeito, até depois da morte, a saudade nos devora lentamente. Relato número 2. Os Santos no Quartinho. Esse relato não é tão sobrenatural assim, porém foi uma experiência estranha. Peço desculpas, pois não me lembro mesmo da data do ocorrido e nem da nossa idade nesse relato. Porém, foi depois do caso do primeiro relato. Eu acho que foi meados do ano 2000, pois em 2001 viajamos para Itatiba. Bom, era uma tarde e a nossa mãe nos levou para casa de uma amiga dela que morava na praça da igreja matriz de São João do Jaguaribe. Eu e a minha irmã, explorando a casa, vimos um quarto com a porta um pouquinho aberta e com um pouco de luz saindo por ela, e resolvemos entrar. Só que entramos tão rápido que o susto foi enorme. Nunca imaginamos que ali dentro existiam tantas imagens de santo de todos os tamanhos e todos os tipos. Tinha santo que até hoje eu nem sei quem é. A luz vinha de algumas velas acesas. Mas o estranho era a energia e a sensação de cada imagem ali naquele quarto. Era como se estivessem olhando pra gente. E a atitude mais sábia de duas crianças foi sair correndo e gritando pela casa. Relato de número 3. Visita aos ídolos. Para quem não sabe, praticamente toda criança, adolescente, adulto e senhores que viveram nos anos de 95, 96, tiveram como ídolos os Mamonas Assassinas. Eu sou fã e grato até hoje, pois por conta deles que me despertou o interesse por música e hoje sou dono de uma gravadora na minha cidade. Esse relato já é mais atual e dessa vez eu lembro o ano que ocorreu, foi em 2017. A minha irmã se mudou para uma cidade do lado de Guarulhos, próximo a Dutra. Só não falarei o nome aqui da cidade. E faltava levar um dos carros do marido dela, e na época ela ainda não dirigia, e pediu para eu levar. E ela foi comigo. Quando estávamos passando pela cidade de Mairiporã, começamos a relembrar da banda, pois foi ali, na serra, que houve o acidente do avião. E olhei para ela e falei, vamos conhecer os túmulos deles? É perto da sua casa. E ela aceitou na hora. Colocamos no Google Maps e fomos parar no cemitério. Fui na portaria, pedi permissão e autorizaram a gente entrar até com carro. Entramos, estacionamos e resolvemos comprar algumas flores amarelas, já que era a cor que simbolizava eles. Né, amarelo, Brasília amarela, enfim. Tivemos que esperar um pouco, pois estava tendo um pequeno cortejo de um sepultamento na hora e por respeito esperamos todos passarem e fomos à lojinha comprar essas flores. E o cemitério era pequeno, porém subimos pelo lado errado, precisando dar a volta em todo o cemitério para chegar até o túmulo deles. Para quem não conhece, o cemitério onde eles estão sepultados, que também não vou falar o nome aqui, mas pesquisando se acha fácil, você entra na portaria e tem que subir o morro, porque os túmulos ficam no fundo do cemitério. À direita tem um memorial lá, uma homenagem da família e dos fãs. Chegando ao local, foi de imediato.
Eu senti uma fraqueza tão forte nas pernas, uma sensação que como se tivessem me puxado para baixo. E na mesma hora, a minha irmã começou a chorar, exageradamente. E eu perguntei, o que foi? Ela gaguejou e disse que era apenas emoção mesmo. Mas no fundo eu sei que não era, pois eu sempre senti aquilo que a minha irmã via, e isso é até hoje. Só que ambos sempre fugimos de desenvolver essas técnicas, esses dons. Apesar de eu sentir uma invejinha branca, pois eu também queria ver o que ela sempre viu, mas apenas sinto. Talvez seja melhor eu ficar na minha, né, Ana? Às vezes é melhor só sentir. Bom, descemos, eu ainda com a sensação estranha nas pernas, e do nada a minha irmã me revelou algo que eu não sabia. Relato número 4, a revelação. Quando estávamos descendo, sentido o carro, a minha irmã falou para mim: lembra quando fulano faleceu? Esse fulano era o padrasto de um namorado da minha mãe. Ele teve um infarto enquanto lavava o carro na rua. Era uma pessoa bem próxima da gente. E eu disse, lembro sim. Eu estava no Tatuapé na época, trabalhando quando recebi a notícia. E ela revelou que tinha sonhado 3 dias antes com o velório dele. Ela relatou que no sonho não dava para ver que era ele, pois ela estava atrás do caixão. Apenas via que era um homem negro e cabelo calvo. E ela olhava para todas as pessoas que estavam naquele velório e ela via roupas, ela via as roupas, as cadeiras que as pessoas estavam sentadas, mas não reconhecia o lugar e nem via os rostos das pessoas ali presentes. 3 dias depois, o fulano faleceu. E como cheguei tarde na minha casa, pois o trabalho terminou tarde e a viagem de Tatuapé até a minha cidade é demorada pela distância e pelo trânsito intenso, eu resolvi não ir no velório, pois teria que levantar cedo para trabalhar e não queria compartilhar daquele momento. Lembranças dele vivo em fotos. Não queria compartilhar daquele momento. Lembranças dele vivo em fotos era o que importava. Mas a minha irmã foi ao velório e ela me disse que quando chegou lá já sentiu algo familiar e resolveu ir atrás do caixão. E assim ela reviveu tudo que ela sonhou. Ela lembrou das roupas de cada pessoa, onde elas estavam sentadas e do corpo no caixão. Mas ela nunca imaginou que aquele sonho seria uma premonição e que seria o corpo do fulano, o nosso conhecido, no caixão. Conclusão? Minha irmã às vezes me dá medo. Ana, obrigado novamente pela paciência, pois toda vez que eu escrevo um relato, exagero nos detalhes e fica enorme aqui. Para mim já deu 4 páginas. Também peço desculpas outra vez pelos erros e espero que o relato esteja à altura dos assombrados. Está sim. Só gostaria de concluir dizendo que a cidade de Guarulhos deveria ser um pouco mais grata por tudo que a banda citada na história fez por aquela cidade. E não fez pouco. Fez ter o seu nome conhecido em todo o país. Obrigado e até o próximo relato. Sim, eles foram muito importantes. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. Pelo jeito os dois aí têm um dom, né? Uma vê um pouco mais e o outro um pouco menos, mas também sente as coisas, né? Não é fácil ter isso. Vamos então para o segundo relato de hoje, que é o jogo do copo. Peraí, deixa eu ver, esse aqui não. É este daqui. Olá, Ana, vejo seus vídeos sobre relatos e não perco um. E quero compartilhar com você e com os assombrados algo que aconteceu comigo no meu ensino médio. Fica tranquila que todos os nomes, inclusive o meu, estão trocados. Me chamo Brenda e tenho 27 anos e moro em Vianópolis. Vou contar um relato que aconteceu comigo no ensino médio.
Na época eu tinha 19 anos e eu fui pro colégio, como sempre, de rotina. Chegando na minha sala, meus amigos estavam conversando sobre coisas sobrenaturais, coisas estranhas que eles já viram ou que aconteceram com os conhecidos deles. Bom, entrei na conversa. Uma amiga minha, que vou chamar de Cleo, nos contou que na casa dela ela via, às vezes, vultos e ouvia barulhos estranhos durante a noite. Ela disse que mora em um barracão antigo, no fundo da casa da dona desse barracão. A mãe dela, conversando com a vizinha, que é a dona do barracão, disse que antes dela morar lá, morava uma idosa cheia de gatos e que não aguentava os gatos pulando no quintal dela, fazendo barulho, mas eram muitos gatos mesmo. E que quando essa idosa se mudou, ela deixou o barracão em uma situação precária e com cheiro de carniça insuportável. E nessa roda de amigos estava eu, a Cleo, o Vitor e a Gabi. A Gabi era espírita, dizia ser médium. Nós acreditávamos porque a mãe dela nos contou umas histórias bizarras que aconteceu com ela no centro espírita e durante a vida dela. Pois então o Vitor sugeriu uma ideia de fazer o jogo do copo na casa da Cleo. Mas para isso tínhamos que faltar à aula no dia seguinte. Por quê? Para fazer o jogo. E então nós 4 topamos. No dia seguinte, encontramos com todo mundo na porta do colégio para subirmos para a casa da Cleo. Ela morava 4 ruas acima do colégio. Chegando lá, preparamos tudo, a mesa redonda e lisa, velas, o tabuleiro, que no caso fizemos de papel, letras e números, e nos sentamos. A Gabi disse as regras do jogo, que temos que fazer uma oração antes de começar e depois que terminar, e nunca tirar o dedo do copo, e tem que dar adeus. Então demos as mãos, fizemos a oração antes de começarmos, e aí a Gabi começou a invocar os espíritos. No começo, o copo não se mexia, e ela continuou os chamando. De repente, o copo se mexeu. E então ela perguntou: tem algum espírito aqui com a gente? O copo se moveu até o sim. Olhei para eles e ri, falando que eles que estavam mexendo o copo, porque eu não estava acreditando naquilo. E eles disseram bem sérios: não fomos nós, não. E que realmente o copo se mexeu sozinho. A Gabi perguntou: já te chamaram antes? E o copo não se mexeu. Perguntamos de novo: você é um espírito do bem? E o copo se moveu para o sim. E sem a gente fazer outra pergunta, ele foi formando palavras e escreveu: me soltem. Olhamos estranhamente uns para os outros e de repente um copo de água que estava sobre a cômoda explodiu. Todos nós tiramos o dedo do copo com susto. Ana, foi um barulho tão alto que a gente saiu correndo do quarto. A Gabi disse, desesperada: gente, a gente não pode sair assim, a gente tem que terminar, porque é tipo um portal aberto do mundo dos mortos. Pois então voltamos, a Gabi passou o dedo sobre o copo e ela disse que o copo estava tremendo e que ele estava com muita energia. Ela acreditava que não tinha um espírito, mas sim vários, e ficou com medo de continuar. Então nós colocamos o dedo sobre o copo e a Gabi perguntou: podemos sair da mesa? Nos diga adeus. E o copo se moveu para o não. Perguntamos de novo e ele se moveu para o não de novo. Ficamos desesperados e eu comecei a chorar e ficar preocupada. Nesse instante, o louro, que é o papagaio da Cleo, começou a gritar sem parar. Assustamos, mas a Gabi disse gritando: não tirem o dedo do copo. E então ela perguntou: o que você quer? E o copo imediatamente foi para a primeira letra do meu nome, B, empurrando o papel como se ele quisesse sair da mesa. E a Gabi imediatamente gritou: não deixa o copo sair, não deixa o copo sair, não deixa, ele quer possuir a Brenda, no caso eu. O Vitor, desesperado, queria sair do jogo de qualquer jeito, ele não estava bem.
Todos nós estávamos com medo, principalmente a Cleo, que morava na casa, né? E de tanto insistir, perguntando se podíamos sair do jogo, até que conseguimos. O copo deu adeus. Tiramos o dedo, fizemos uma oração em seguida, terminamos e estava um clima tenso. Ninguém falava nada. Estávamos assustados. Depois a Gabi disse que devíamos queimar tudo e quebrar o copo. Então fomos para um córrego perto da casa da Cleo, jogamos o copo de uma altura boa para ele se quebrar, mas ele não quebrou. Então a Gabi desceu no córrego e quebrou o copo na pedra com toda a força. E o copo do mesmo jeito. Então ela deixou o copo lá mesmo daquele jeito, não quebrou, e em seguida ela foi queimar os papéis. Nós 4, em volta dos papéis, jogamos álcool. Quando jogamos o fósforo, não pegou fogo nenhum. O fósforo fez se apagar na hora. Jogamos mais fósforos e nada de pegar fogo. E com insistência conseguimos acender o fogo. E queimou muito pouco. E logo se apagou de novo. Bom, fomos embora, se passaram 2 dias e o Vitor chegou chorando muito no colégio. E perguntamos o que foi, e ele disse que chegou na casa dele ontem à noite e os cachorros dele, os 2 cachorros dele, estavam mortos. Ficamos todos abismados pensando se era por causa do jogo. Passou mais alguns dias e nada da Cleo aparecer no colégio. Até que recebemos a notícia que ela tinha falecido. A mãe dela disse que ela morreu dormindo. Jura? E não tivemos mais informações da morte da Cleo. Ficamos muito tristes, choramos muito mesmo. A mãe dela, coitada, estava arrasada. Ela era filha única. Todos nós nos sentimos culpados porque a gente achava que era por causa do jogo. E nós acreditamos até hoje que ela faleceu devido a esse jogo maldito, porque ela era jovem, super saudável, e ela vir a falecer do nada. Só poderia ser um maldito jogo. A Gabi teve surtos, se cortava, disse que via espíritos de faces más por todo lado, que atormentavam ela sem parar. Ela teve que ser internada. Não sei do paradeiro dela hoje em dia. E eu tive muitos problemas na vida. Nada dava certo. Eu estava tão para baixo que pensei em suicídio e até tentei. A minha mãe me levou para benzer e me aproximou da igreja. E hoje estou bem, graças a Deus. Está dando certo as coisas na minha vida. Nunca mais quero saber disso e nem passar perto. E me arrependo muito de ter participado. Tenho certeza que os meus antigos amigos também. E sinto até hoje a morte da Cleo. Espero que ela esteja bem em um lugar melhor. Então, Ana, esse foi meu relato. Espero muito que você leia para que sirva de alerta aos jovens de hoje em dia. Obrigada e que Deus lhe abençoe. Esse relato pode ser confirmado pelos meus antigos amigos e pela minha mãe, que na época presenciou todos os acontecidos. Ai, gente, credo. Isso aí não é brincadeira, não é coisa para fazer. Credo. E vamos agora para o terceiro e último relato da noite, que é Um Anjo Me Acordou? Olá, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana, e vim contar mais um relato para você. Quando eu tinha 12 anos, eu estava de recuperação em matemática, matéria que eu sempre fui muito fraca. Tirava notas até que aceitáveis, mas à custa de muito estudo e aulas particulares. Pois bem, no dia seguinte seria a temida prova de recuperação final, e as opções eram passar ou passar. Eu estudava de manhã e estava preocupada em dormir demais e perder a hora e perder a prova. Preciso detalhar a rotina matinal da minha casa para que entendam o relato. Eu morava com os meus pais e 2 irmãos. Por ser a única menina, eu tinha um quarto meu
e os meus irmãos dividiam outro quarto. Quando o sino da igreja batia 6 horas da manhã, a minha mãe saía do quarto dela, segurava meu pé delicadamente, sacudia levemente e dizia: "Fulana, minha filha, acorda, tá na hora." Em seguida, ela seguia para o quarto dos meus irmãos e fazia a mesma coisa, e ia fazer o café da manhã. Enquanto isso, eu colocava meu uniforme, ia na padaria comprar pão. Beleza, voltando agora ao relato, no dia da prova aconteceu tudo como de costume. Ouvi minha mãe me chamando e levantei. Vesti meu uniforme e fui até a cozinha pegar o dinheiro do pão e não tinha ninguém lá. Tudo apagado, silencioso. Fui ao quarto da minha mãe e ela estava dormindo, assim como os meus irmãos. Eu a vi deitada e perguntei: "Mãe, você tá passando mal?" Ela acordou assustada e disse: "Não, por quê?" E eu respondi: "Por que você me acordou e voltou a dormir?" Ela olhou em volta e me respondeu que não tinha acordado, que ela tinha perdido a hora. Eu fiquei sem entender nada, mas como já estava todo mundo atrasado, esse fato ficou esquecido e nem toquei mais no assunto. Olha, eu não sei o que me acordou naquele dia, mas tinha a voz da minha mãe e fez a mesma coisa que ela sempre fazia. Penso que só poderia ser o meu anjo da guarda. Consegui fazer a prova e, para não fugir do costume, passei com a nota mínima de aprovação. Esse foi o meu relato, Ana, espero que tenham gostado. Beijo para sua família e acho muito fofo quando seus filhos invadem os vídeos. Morro de dó quando o Vitório invade, o Matheus tira ele do quarto e ele vai chorando. Eu quero mamãe. Pois é, eu também. Bom, tem relatos parecidos com o seu. Tem um que eu acho que a menina também não podia perder o horário da escola e teve alguma... Se não me engano, foi assim. Ela levantou pra ir na escola, se trocou tudo e sentou assistir TV. Sei lá. Porque ela olhou no relógio e ainda, faltava meia hora, sabe? Pra ela sair de casa. Falou, vou sentar aqui de boa. E aí, de repente, ela escutou uma batida na porta da casa dela. Ela falou, será que é meu primo, não sei o que bateu na porta? Mas ela nunca vem aqui, né? Sei lá. E nessa batida da porta, ela olhou no relógio, em outro relógio. E aí ela viu que faltava, faltava 10 minutos para ela entrar na escola. Não faltava meia hora para ela sair de casa, sabe? E ela saiu, e acho que tinha algum trabalho importante, não lembro. E aí ela saiu correndo e tal, e não soube quem foi que bateu na porta, porque naquele horário diz que ela era a única que levantava bem cedo. Ninguém mais da casa levantava, diz que a prima dela que ia na escola também não costumava passar na casa dela. Enfim, foi uma batida na porta misteriosa, mas que ela acha que foi alguém que deu um alerta nela, você tá atrasada, você olhou no relógio e o relógio tá errado, sabe? Pra ela não perder. Uma outra história também é o meu irmão. Ele contou que... Bom, aí eu não sei qual era o compromisso que ele tinha, se era trabalho, se era levar minha sobrinha na escola, eu não sei. Sei que ele tinha que acordar às 7 da manhã. E aí eu não sei se o relógio despertou, ele não ouviu, não sei o que foi, mas o que aconteceu foi que ele ouviu uma voz feminina falando bem aqui. Falou assim, são 7 horas. Ele ouviu isso. Aí ele achou primeiro que fosse a minha cunhada. Só que ele abriu o olho e tal, né? Acordou com essa voz, não acordou com um apito de celular, não acordou com nada. Acordou com essa voz, falando, são 7 horas. Aí ele olhou, né? Achando que fosse ela, só que ela tava lá, dormindo, pesado. Aí ele pegou, olhou no relógio e era 7 horas, exato. Aí ele levantou tudo porque, o relógio era pra ter despertado, 10 para 7, vamos dizer assim. Ou 7 horas mesmo. E não despertou, ele esqueceu de pôr pra despertar, ou, enfim. Mas ele ficou, então, quem que me acordou?
Foi uma voz feminina e falou o horário ainda. E aí tem um outro relato também, que é a moça que ela pediu, aí eu não lembro direito, vocês talvez lembrem até melhor do que eu. Ela foi dormir, não sei qual foi o contexto aí, mas ela foi dormir, ela não podia se atrasar, tinha que acordar, não sei. E ela falou, ó, Senhor, sei lá, fez uma oração lá e pediu, não me deixa perder a hora, me acorde no horário certo, não sei. E realmente ela também foi acordada por uma coisa sobrenatural, digamos assim, uma coisa... E realmente ela foi acordada no horário que ela pediu para ser acordada, sabe? Então tem uns relatos interessantes de ter o povo que não deixa nem a gente perder a hora. Olha que beleza. Que bom. Bom, então esse foi o último relato da noite. Espero que tenham gostado dos relatos de hoje, tá? Logo, logo a gente já tá voltando aí com os ao vivo, tá? Ao vivo de verdade. Um beijo para vocês, tenham uma boa noite e a gente se vê amanhã. Beijos e fui!